Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade para as nossas atividades. Olha só, aqui tá a capa do livro que a gente está usando, tá? É o livro da coleção Inspire Ciências, né? E esse livro, para quem ainda não pegou, tem lá na escola disponível, tá bom, pessoal? A gente vai usar ele ainda por um bom tempo, então sem ele não dá para fazer as atividades, ok? Muito bem. Vamos aqui. Nós estamos estudando hereditariedade. Lembra da aula passada que eu postei até um vídeo para vocês com essas imagens aqui, sugeri que vocês dessem uma olhada e a gente começou a falar por que somos tão parecidos com os nossos pais biológicos, né? O intuito dessa unidade é a gente começar a entender como que as nossas características são transmitidas, né? Como que as características são transmitidas dos pais para os filhos. Certo? Ainda na aula passada, vocês fizeram a leitura desse texto aqui sobre a hereditariedade, que fala, né, como que antigamente as pessoas achavam que essas características eram transmitidas, né? Olha só, tem até um desenho aqui de um espermatozoide, onde eles acreditavam que dentro do espermatozoide já tinha um homúnculo, né, que seria uma miniatura do homenzinho. E que, na verdade, a mulher ela só participava como uma estufa, vamos dizer assim, para que esse novo ser se desenvolvesse, tá certo? Hoje, a gente sabe que não é nada disso. Mas, pessoal, como em ciências, tudo demora um processo, demora um tempo, aliás, é todo um processo, né? Precisaram aí várias descobertas, né? Para que a gente chegasse aos conhecimentos que a gente tem hoje sobre a hereditariedade, tá? E olha só, um cara que foi o responsável por começar, né, a desvendar esse mistério, foi esse rapaz aqui, ó, o Mendel, tá certo? Esse texto aqui tá na página 15 do livro de vocês, né? E o Mendel, como vocês podem ver, ele era uma pessoa religiosa, né? Ele nasceu chamando Johann Mendel, mas depois, então, quando ele entrou lá para o mosteiro, ele foi batizado de Gregor Mendel e é assim que a gente conhece ele até hoje. Como é que um cara que era um monge, né, ficou conhecido dentro da ciência? Bom, primeiro eu quero esclarecer para vocês o seguinte. Nessa época, olha só o mosteiro, né, onde ele estudou, acho tão lindo esses lugares. Nessa época, não era todo mundo que tinha direito a estudo, tá? Eram somente as pessoas de muito dinheiro ou que então se dedicassem à vida religiosa. Porque eram dentro dos mosteiros, dos conventos, enfim, que estava todo o conhecimento. Nessa época, a igreja, ela detinha todo o conhecimento, tá? Ela não abria aí para a população, não era todo mundo que tinha o direito de estudar, né? Como é hoje, tá certo? E o Mendel, ele era filho de lavradores, agricultores, tá? Só que ele tinha uma saúde frágil, não era muito chegado a pegar no batente, e ele percebeu que se ele quisesse mesmo estudar, ele teria então que partir para a vida religiosa, e assim ele o fez, tá certo? Lá dentro do mosteiro, né, ele conheceu o abade, o Sirionep. O abade é uma pessoa que é um pouco acima de monge. E esse abade, ele tinha assim grande interesse em transformar esse mosteiro aqui, ó, num centro de referência científica. E na época do Mendel, o pessoal já queria saber como que essas características eram transmitidas, né, de uma geração para outra. Já se fazia muito experimento, inclusive com ervilhas, tá? Que foi a planta que ele escolheu para fazer seus experimentos, tá certo? Então aqui conta um pouquinho da história dele, dá uma lida, é bem interessante. Na página 16, tá, a gente já vai começar a ter uma ideia de como é que foram esses experimentos com ervilhas do Mendel, tá certo? Bom, primeira coisa, gente, por que escolher as ervilhas? Ó, por quê? Porque elas tinham inúmeras vantagens. Quais são as vantagens de se estudar transmissão de características por ervilha? Primeiro, fácil cultivo, muito fácil, tá? Planta, não exige muito cuidado, né? E cresce bem rápido. A outra vantagem, tem variedades com características facilmente observáveis. O que é isso?
Só de a gente olhar, a gente já vê a diferença, por exemplo, entre a cor das flores, a textura das sementes, o tamanho e etc. Outra coisa bem importante para escolher ervilha para esses estudos é que elas produzem um grande número de descendentes, ou seja, nasce bastante semente, então tem como você observar bastante. E apresentam flores hermafroditas. Pessoal, o que são flores hermafroditas aqui? Todo mundo sabe? Flores hermafroditas são aquelas flores que na mesma flor você tem tanto a parte masculina, que é o pólen, quanto a parte feminina, que é o ovário da planta, tá? Como se você tivesse um menino e uma menina dentro de um mesmo corpo, tá certo? Isso daí facilitou na hora dele fazer a polinização entre essas flores, tá certo? O que é a polinização? É você pegar o pólen, que é a parte masculina de uma planta, e introduzir na parte feminina da outra. Bom, como ele não queria, ele queria observar como eram os descendentes, e ele não queria nenhum tipo de, vamos dizer assim, intervenção externa, ele criou essas plantas dentro de uma estufa, né? Por quê? Porque a gente sabe que pássaros, insetos, né, são animais que fazem a polinização das plantas naturalmente. É assim que vai nascendo plantinha por aí, né? O pássaro vai lá, come um fruto de uma planta, leva essa semente para outro lugar, ou um inseto, uma abelha, por exemplo, ela pousa numa flor, o pólen, que é a parte masculina, gruda nas patinhas dela, ela leva para outra planta, e aí nasce, e assim sucessivamente. A gente vai falar um pouquinho melhor de polinização mais para frente. Só para vocês entenderem, então, que ele realizou esses experimentos em uma estufa. Gente, olha só, em 7 anos de estudo, quase 30 mil plantas de ervilha ele cultivou, estudou, anotou, tá certo? Bom, agora eu quero que vocês deem uma boa olhada nesse quadro aqui, ó. Aqui estão todas as características que ele observou nas ervilhas, tá? Que características são essas? Cor da flor. Se ela era púrpura, né? Roxa ou branca. Posição da flor no caule, se era axial, tá? Ou seja, nascendo aqui no meio, ou se era terminal, se a flor nascia no final do caule. A cor da semente da ervilha, se era amarela ou se era verde. A forma da semente, se era lisa ou rugosa. A forma da vagem, que é onde ficam as sementes, né? Que é com feijão, que ele já viu. A cor da vagem e também o caule, se ele era curto ou longo. Então, são 7 características que ele observava e fazia a comparação. Cruzava uma plantinha com a outra e via como que ia nascer os descendentes, né, desse cruzamento, tá certo? Aqui na página 17, ó, vou filmar bem para vocês inteira e depois vamos focar no que interessa aqui. A gente tem aqui um esquema mostrando mais ou menos como ele fazia, tá? E aqui a gente vai pegar uma característica, tá, dessa plantinha, que são as sementes, tá bom? Para ver se sementes lisas e sementes rugosas, que ele cruzava uma com a outra para ver o que ia nascer, tá certo? Então, olha só, ele pegava uma flor, tá? Removia a parte masculina dessa flor, tá ok? Aí ele pegava a outra flor feminina. O que ele fazia? Ele cruzava uma com a outra, tá certo? Aí nasce essa geração, que é a geração de pais, né? Que é a geração que vai dar início aos cruzamentos, ele chamou de geração parental, tá certo? A geração que nascia, ó, as ervilhinhas que estão nascendo aqui, ele chamou de geração F1, tá? Por quê? São geração, vamos por filhos primeiro. Primeira geração de filhos que nasceu, tá? Aí, quando ele cruzava novamente essa geração F1, nascia a geração F2, ou seja, é a segunda linhagem de filhos, tá? Eu não vou me ater a essas porcentagens agora, nem comentar com vocês quais foram os resultados, porque isso daqui precisa de um tempinho maior para a gente se dedicar só a isso. Agora, eu quero que você preste atenção que ele fazia esses experimentos e observava,
né, as características dos pais e como que iam nascer esses filhos aí, tá? Aqui tem uma orientaçãozinha de mais ou menos o que aconteceu, né, aqui, onde ele cruzou a geração parental, tá? O que ele obteve na geração F1, foram os primeiros filhos, e como foi feita a geração F2. Essa palavrinha aqui, autofecundação, ou autofecundadas, a gente vai falar melhor dela também na aula seguinte, tá bom, pessoal? Olha só, eu propus uma atividade aí para vocês com relação a esse quadrinho aqui, tá? Façam essa atividade no caderno e me enviem foto, tá ok? Bons estudos e qualquer dúvida estou à disposição.